Estamos recebendo hoje no estúdio DBO Sérgio Ribas, diretor comercial do Serviço Brasileiro de Certificação. Seja bem-vindo, Sérgio. Vamos conversar um pouquinho sobre o Sisbov. Como é que está hoje esse mercado? Evoluiu ou continua muito paralisado? Maristela, primeiro, o Sisbov teve um divisor de águas. Em 2008 entrou de fato uma nova instrução normativa regulamentando todos os critérios que os produtores deveriam atender para exportar para a União Europeia. De lá para cá houve uma evasão grande de produtores, de certificadoras, enfim, e hoje amadureceu bastante a certificação Europa. E este ano nós estamos assim com uma demanda bastante interessante porque abriu aí a exportação e, portanto, os principais frigoríficos exportadores estão fomentando aos fornecedores que há uma necessidade dele atender a norma para poder exportar mais. Abriu como? Abriu o volume. Abriu o volume. Tem uma demanda maior. Veja bem, vamos falar um pouco de números aqui. O Brasil ele vem atendendo por volta de 1.650, 1.680 fazendas certificadas, em um volume anual de próximo de 4 milhões de animais, tá? Só que esse número ele vem se mantendo há 8 anos, para você ter uma ideia. Eu venho acompanhando isso há um bom tempo e há 8 anos eu vejo que o número quase não se altera. E dentro da SBC, eu pude observar que já esse ano teve um acréscimo de novos clientes. O que acontecia no passado? Havia uma migração de uma certificadora para outra. Então era o mesmo produtor trabalhando no mesmo protocolo, mas migrava de uma certificadora para outra. Agora não. Eu estou vendo novos produtores aderirem ao Sisbov, pela demanda que os frigoríficos estão. E essa demanda maior da Europa tem alguma motivação específica? Eu acredito que seja preço, mercado interno muito fraco, para comer, para comercializar, e acho que nós estamos num momento não tão favorável, e então os frigoríficos, como mandam poucas peças do animal Europa para lá, e eles estão aumentando o volume, e então necessariamente teria que aumentar o número de fazendas habilitadas também. Com certeza tem a ver com a alta do dólar também, né? Também com certeza. Também assim, a gente pega a moeda lá que é o euro, não desvalorizou perante ao dólar igual você pega outros mercados como Egito, Turquia e alguns outros países que o Brasil exporta, perdeu mais poder de compra que nós, os brasileiros. Tá? Você tem uma ideia de quanto a gente vai exportar para a Europa neste ano? Na Europa, a gente assim, precisa ver os dados agora que a BIEC vai soltar. Mas o Brasil vem exportando de forma geral, equivalente carcaça, próximo a 23%. Se a gente vê o ano como um todo, os gráficos que a BIEC soltou agora nesse último mês, praticamente todos os meses foi um número maior do que o ano passado. E eu acredito que nós vamos ter um ano bem melhor que o ano passado em números de exportação. A gente ainda não tem os dados da Europa, no caso. Especificamente da Europa, não. Tá. Esse mercado, quer dizer, os frigoríficos estão pagando melhor o produtor por esse animal Europa? Estão pagando. O que acontece? Claro que cada região tem assim a sua política comercial. A gente encontra a questão de praças que têm mais contratos que outras praças do própria empresa, mas, de forma geral, no primeiro semestre, a arroba do boi Europa ela tem maior valor que a arroba do boi Europa no segundo semestre. Pela própria oferta, no primeiro semestre tem menos boi Europa do que o segundo semestre. Então, normalmente, eu vou falar grosso modo, eu não gosto muito de falar de prêmios, porque depende muito da política e da região que o produtor está. No primeiro semestre fica em torno de R$3. Tem lugar que vai chegar a 4, tem lugar que chega a 5, mas a média é 3. E no segundo cai um pouco, cai para R$2, média. Tá? Tem lugar que é um pouco mais, mas no mínimo 2, que nós estamos agora no segundo semestre. A maioria tem frigoríficos que mantiveram o preço de R$3, mas tem muitos negócios acontecendo a R$2 a mais na arroba. Então subiu mesmo, porque era uma média de 2, em alguns momentos até 1, ou nada, nada. Alguns estados ficaram tempo sem prêmio e os produtores ali firmes com a certificação.
E você está falando em maior adesão, né? Isso daí, claro, o mercado vai puxando isso, mas o pessoal não está mais achando difícil se inscrever na lista Traces ou continua reclamando da burocracia? Na verdade, a certificação, ela tem os critérios para ser cumpridos, tem as auditorias que acontecem a nível federal ou estadual, né? Que tem os auditores para ir lá aprovar o trabalho da certificadora e do produtor e encaminhar a fazenda para uma lista que é a lista Trace, mas a regra não mudou, faz 10 anos que a regra é a mesma. Então, o que eu vejo, o que eu falo para os meus clientes? Na verdade, não é o produtor de 1.000, 2.000, 10.000 boi. É a cultura que o produtor tem, a habilidade que o produtor tem em colocar processos, gestão. Então, quem já tem controle, fica muito mais fácil a adesão à certificação Sysbov. Agora, quem não tem controle nenhum da sua propriedade, é muito mais complexo e aí tem as queixas, que é muito difícil, que não sei. Então, precisa ter muita disciplina. É difícil? Não. Não é difícil. Só que tem que ter um controle, uma disciplina em cima do que está fazendo. E ainda predominam os confinamentos na lista 3? Em número de animais, sim. Em número de fazendas, não. Mas em número de animais, com certeza, né? Com certeza. Com certeza, Hoje, desses 4 milhões que você falou, quantos viriam de confinamento, no seu ponto de vista? Mas, assim, vamos pegar o percentual da SBC. Dentro da SBC, que tem até um volume expressivo da carteira nacional, nós trabalhamos em torno de 500 e poucas fazendas. Em número de propriedades, é mais produtor, que a gente chama de criação, do que produtor de confinamento. E tem as mistas, né? Mas em número de volume, uns 65%. 65%. Do desfrute disso aí. Entendo. É uns 65%. Quer e dizer, esse número aumentou. Esse ano. Esse ano eu estou vindo agora de uma região que assim fazia 1 ano e 2 meses que eu não ia, que é a região de Tangará, Mato Grosso, né? Tangará da Serra, Campo Novo, Parecis, Sapezal. E eu fiquei assim surpreso com a pujança que está aquela região. Muitos agricultores estão intensificando, estão fazendo uma integração pesada, lavoura-pecuária, né? Lavoura-pecuária, e muita tecnologia. E estão entrando no Sysbov. Interessante. E com muita precisão, com muita dedicação. Você acha que a norma que rege esse mercado, que se prometeu tantas vezes, né, de reformular, simplificar, ela tem alguma chance de mudar a curto prazo? Olha, nós estamos passando, nós que eu digo é o setor, né? A certificadora, o produtor e o próprio Ministério da Agricultura que regulamenta tudo isso aí. Está sendo discutido em Brasília uma nova instrução normativa, né, de transição e pode ser que ela saia a qualquer momento. Está sendo discutida, vem para melhorar, vem para desburocratizar também algumas coisas. A tendência é cortar, porque já tem 10, 11 anos que nem a instrução normativa saiu em 2006, em 2007 foi um ano de transição, em 2008 só entrou a valer essa instrução atual que é hoje. Então, assim, de lá para cá mudou bastante coisa. E tem documentos ou tem alguns procedimentos que são usados que realmente deveria sair dessa nova, dessa IN e caminhar para uma nova IN. Por exemplo? Por exemplo, uma assinatura da defesa local que o produtor entregou tal documento à certificadora e à defesa, entendeu? Hoje está tudo digital, todo produtor hoje tem acesso online ao seu extrato, a seu saldo, às movimentações na defesa sanitária. Então, isso é uma das coisas que tende a sair, porque é mais um jogo de documento que você tem que levar na defesa sanitária, pegar a assinatura da pessoa que recebeu esse documento e mostrar numa auditoria da certificação. Você entendeu? Então, não faz muito sentido, né? Isso é um dos exemplos, está sendo discutido bastante coisa. Mas você acha que sai realmente? A gente está até assim um pouco desconfiado disso, né? Desde quando saiu a PGA, vem sendo discutido uma nova instrução normativa, sim, né? Exatamente. Faz muito tempo, 5 anos? Mais que isso. Uns 8 anos. 8 anos.
E meu sócio, ele vai muito a Brasília a discutir algumas coisas lá, próprias nossas, e assim, ele nos trouxe que a tendência é ser publicada esse ano ainda. Mas depende do Ministério da Agricultura, né? E tem alguma chance, Sérgio, da gente acabar com a lista 3, do Brasil se livrar dessa lista 3? É difícil. É difícil? Eu acho difícil. Assim, foi uma evolução quando o Ministério da Agricultura conseguiu, eles pleitearam isso na DG Sanco, no FVO, né? Porque antes do processo, Maristela, eu não sei se você está lembrada, o Brasil fazia as auditorias, pegava os pacotes, mandava para lá, para eles publicarem na lista. A gente não tinha o direito nem de publicar, autorizar os produtores que estavam aprovados a exportar, a mandar frigorífico para exportar. Então, isso já foi assim uma conquista enorme. E a gente, que eu digo o Brasil, né, o Ministério da Agricultura, ter a questão dele colocar a fazenda na lista de exportação Europa, que é a Trace List. Então já é um avanço, mas agora a exclusão dessa lista eu acho muito difícil. Até, Maristela, só vamos fazer um parênteses, nós investimos em 2 estados, que é Rondônia e Tocantins. Você se lembra que estava na iminência de sair a liberação para exportação à Europa? Então envolveu toda a cadeia, as federações e mais Distrito Federal, tá? As federações desses 2 estados, associações, bancada ruralista, todo mundo em prol da habilitação do estado. Então nós montamos uma equipe em cada estado, certificamos 3 fazendas, custeamos isso, recebemos a auditoria do Ministério, o Ministério recebeu a Europa, tudo pronto. A gente estava ainda no evento o ano passado em Cuiabá, da Intercorte, né? E veio uma notícia para nós que a DG Sanco deu o parecer favorável e seguiu para o Parlamento Europeu. E na semana seguinte veio a carne fraca. Aí desandou tudo, Maristela. Infelizmente, até hoje, esses 2 estados continuam Zona 2 e nós não temos ainda uma expectativa, ainda que saia esse ano ou quando sai, a liberação desses 2 estados para entrar em zona habilitada para exportação para a Europa. Seria uma conquista enorme. Seria mesmo. Tem plantas habilitadas lá, plantas de empresas grandes exportadoras nos 2 estados e, infelizmente, animal que vem de lá para cá bloqueia a fazenda por 90 dias porque são zonas não habilitadas a exportar à Europa. Quer dizer, é um mercado que evolui muito devagar, né, de muita dificuldade. Né? Mas assim, não existe volta, não tem retorno, o mercado realmente exige a certificação e para o produtor poder entregar esse animal para o frigorífico exportar, precisa da certificação Europa. Hoje, quantas certificadoras atuam nesse mercado? Eram mais de 20, né? Olha, se eu contar para você, Maristela, chegaram a abrir 74 certificadoras. 74. Isso há muito tempo. 2004. Até 2005 foram abrindo certificadora. A hora que saiu a regra nova, foi excluindo o certificador, assim, foi desligando. Hoje, eu preciso ver o número de fato que está cadastrado no Ministério, mas são 18 aproximadamente certificadoras, tá? 18. Dessas 18, umas 5 movimenta uns 90% do mercado europeu, de certificações habilitadas para o mercado europeu. Tá? Esse é o volume. Mas o que acontece? Tem muitas certificadoras boas também que ficam mais regionais. Então elas se estruturaram, se prepararam para atender mais aquela região de atuação dela. E são certificadoras muito boas também. E elas diversificaram o portfólio? Não. Essas que eu conheço e tenho bastante contato, elas trabalham com a certificação Sisbov mesmo. E vocês, como é que vocês se posicionaram, já que é um mercado difícil, para crescer, como vocês se posicionaram? Pois é, assim, que nós resolvemos há uns 2 anos atrás? De fato, a gente trabalha com um protocolo, que é a certificação Sisbov, dentro de um segmento que é a pecuária, né? Estamos bem posicionados, com uma equipe boa, com estrutura, procedimentos, mas a gente fica muito refém do mercado, porque se der algum problema e o Brasil perder a exportação à Europa, o que a gente faz com a empresa que vive da certificação à Europa? Então nós definimos em investir em outro ramo. A gente preparou, estruturou a empresa
para ser acreditada pelo Inmetro. Passamos agora recentemente pela auditoria do Inmetro, essa auditoria de acreditação. Eu acredito que mais uns 40, 60 dias saia, né, o certificado nosso, a acreditação nossa. E entramos no Global Gap. Para isso, para certificar Global Gap, precisa da ISO 17065. Para a gente certificar o global, nós vamos entrar na questão de certificação de armazém. E dentro do Global Gap, existe vários escopos de certificação. Tanto é que lá atrás, em 2004, a gente fez o mesmo caminho, mas focamos ainda na pecuária. E aí de 2004 até 2007, nós atendemos esse mercado que chamava Eurep Gap para a certificação da pecuária, né, do setor primário, no produtor. Só que depois a Tesco, que era um dos principais compradores exigentes do Eurep Gap, parou de pedir, e aí os produtores pararam de fazer a certificação. Sim. Nós nos desligamos, né, perdemos o credenciamento e a acreditação, e aí nós resolvemos de fato agora entrar na certificação global, mas para FLV, na parte de frutas, verduras e legumes e grãos, né? Nesse mercado é forte a certificação? É forte. Maristela, já tem mais de 15 anos, né, quase 20 anos de Global Gap, né, antigamente era o Eurep Gap, e fruta sempre houve a certificação e nunca parou. E fruta, até faço uma analogia com o Sysbov, né? Ela precisa da certificação para exportar para a Europa. Senão não exporta. Senão não exporta, que nem o Sysbov, não consegue. E também, assim, existe bastante propriedades produzindo fruta, mas, assim, poucas exportando. Então, nós enxergamos um mercado muito promissor. Hoje o Brasil é o 23º no ranking de exportação de frutas, tá? Produzimos bastante e exportamos pouco. E a tendência é cada vez mais, né, conforme os anos vão passando, a crescer essa exportação, e o Global Gap vai continuar aí na questão de certificação para poder... É o passaporte para exportar essas frutas aí. E que outro mercado de certificação você vê potencial na pecuária? Na pecuária... Olha, a gente viu um pouco do RAS, do Rainforest Alliance, mas também não alavancou na pecuária. É muito forte hoje em café, em açúcar, principalmente café, né? Em cacau, mas na pecuária não alavancou, porque vai tudo da demanda do cliente, quem compra essa carne que pede a certificação. Porque a certificação ou é compulsória ou é demandada pelo cliente da indústria. Não tem jeito, Maristela. E como nós atuamos na certificação no setor primário, eu vejo isso. Assim, há uma demanda, há um horizonte de crescimento, porque o Brasil vem pegando e ganhando mercados lá fora. E frutas é um mercado muito rico, sabe? Sim. E estamos entrando também, assim, um pouco na indústria, em questões de certificação de terceira parte, em normas particulares da indústria. Então a indústria cria uma norma particular, pode ser que derive um selo disso ou não, e nós vamos validar o processo que eles estão cumprindo aquela norma que eles escreveram. É uma certificação de terceira parte. Nos selos de raça, você não vê ainda a perspectiva de certificação de terceira parte? De certificação de terceira parte, eu conheço alguns cases assim, né? A gente viu assim, a própria Angus, existe uma empresa alemã que vem uma vez por ano certificar a Angus do processo que eles fazem. Até é um negócio bem fresco que eu vou te passar. Nós acertamos com o Pão de Açúcar e com o Rúbia Galega para fazer a tipificação da carcaça do Rúbia e certificação, porque o Rúbia também, eles estão terminando o processo aí da homologação junto à CNA para tipificação e certificação da raça Rúbia Galega. E como eles têm aí essa venda, que é o canal da venda do Rúbia Galega é o Pão de Açúcar, né? Então nós estamos trabalhando meio em comum, e a SBC é a certificadora que vai fazer esse trabalho para eles nas plantas que abatem Rúbia Galega. Só na planta frigorífica ou nas fazendas também? Planta frigorífica, porque o fenotipo, basicamente o protocolo deles é fenótipo, né? Então o fenotipo a gente vê no curral do frigorífico. E dali para dentro, alguns critérios que está no protocolo Rúbia. É um pouco o que faz a Angus, né? Que é do curral de espera até a desóssea. Exatamente. E o Rúbia tem lá os critérios próprios deles, e nós vamos certificar e tipificar aquilo que eles estão dizendo que estão cumprindo. Tá?
A certificação terceira parte, basicamente isso. Bom, muito obrigada pela entrevista, Sérgio. Seja bem-vindo em outros momentos aqui para a gente poder conversar um pouco mais sobre certificação, né, que é um segmento que deveria crescer mais na pecuária realmente, ter uma demanda represada aí. É o mercado que precisa realmente fazer isso crescer, né? Obrigado, eu agradeço também a oportunidade aí, estamos à disposição e de fato, cada vez que vai se passando, eu vejo um crescimento grande em demandas de selo e certificação. Sim. E a carne está dentro desse setor também. Muito obrigado. Muito obrigada.